Então vamos dar início. Cante comigo o mantra Om por 3 vezes. Inspire. Shri Guru Bhyo Namaha Harihi Om Akanda Mandalakaram Vyaptam Yena Characharam Tatpadam Darshitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Agyananti Mirandasya Gyananjana Salakaya Chakshurum Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Akandananda Bodhaya Vishvasanta Paharine Satchitananda Rupaya Tasmai Shri Gurave Namaha Brahmanandam Paramasukadam Kevalam Jnanamurtim Dvandvatitam Gagana Sadrisham Tatvamasya Dilaksham Ekam Nityam Vimala Machalam Sarvadi Sakshi Bhutam Bhavatitam Trigunarahitam Sadgurum Tvanamahami Sadgurum Tvanamahami. Bom, boa noite a todos, sejam bem-vindos ao Salão do Beija-Flor e sejam bem-vindos a setembro também. Esse fim de semana eu estava oferecendo um retiro de silêncio e dei uma aula lá que eu vou estar dando aqui agora para vocês também, essa mesma tônica do que eu falei lá, com talvez outras inspirações. Vamos ver aqui o que vai saindo no fluxo. Ok? Quem está online aí, qualquer coisa manda aí no chat. Dentro do que eu comunico na Escola do Curador, eu enxergo pelo menos 3 linhas de trabalho diferentes. Essas 3 linhas, elas se mesclam e em alguns momentos, de forma didática, é interessante olhar para elas como cada uma delas tem uma essência específica. Então, a primeira parte, a primeira linha de trabalho é o trabalho com o negativo. Então, é o esforço de destrinchar a natureza inferior, de compreender as nossas falhas pessoais, as nossas inibições, os nossos medos, tudo aquilo que gera alguma forma de perturbação no nosso campo. E olhar para essa dimensão é olhar para a sombra, olhar para aquilo que normalmente não queremos ver, aquilo que evitamos ver, aquilo que o nosso olhar automaticamente foge disso.
justamente por ser desagradável. E essa linha de trabalho, ela é absolutamente necessária, mas não é o fim da história, apenas o início. Afinal, quando as pessoas se aproximam de um caminho como esse, elas vêm em busca de cura, elas vêm em busca de liberação, em busca de algo que a vida delas fique melhor. Uma segunda linha de trabalho consiste em encontrar aquilo de bom que a pessoa tem, a corrente do sim dentro dela, os dons, talentos, propósito que aquela alma carrega, e ajudar o indivíduo a se comprometer com o bom. Porque tem coisas, tem elementos positivos da nossa alma que só não estão sendo exercitados porque nos acostumamos a deixá-lo parado. Então não é que tenha nenhuma, às vezes não tem nenhum bloqueio que proíba aquilo, você não tem que fazer nada para desbloquear, mas se comprometer com aquilo que por algum motivo você deixou guardado, né? Então tem pessoas que precisaram reprimir o amor, reprimir o seu poder pessoal, reprimir o seu desejo de se expandir, de crescer, coisas boas. Então na sombra, que é essa parte, né, mais inconsciente da personalidade, não tem só coisa ruim, tem também tesouros que estão esquecidos lá, porque de repente a sua família não reconheceu aquele elemento e aí a sua criança aprendeu a ignorar aquele elemento, quase como se ele não existisse, ou às vezes como se ele não pudesse existir. Então, uma não autorização que aquele elemento possa ser incorporado na personalidade. Esse trabalho, essa linha de trabalho, ela difere do trabalho com aquilo que é negativo, porque é uma tônica diferente. É uma tônica de construção, né? É uma tônica de valorização, de lembrança de si mesmo, né? De afirmação pessoal. E as principais consequências dessa linha de trabalho vão para o propósito da alma, né? Para aquilo que o indivíduo tem para entregar para o mundo e tirar isso de um lugar de inércia. Então, ao mesmo tempo, linha 1 é dissolver o não e a linha 2 é se comprometer com o sim. Não se esquecer do sim, valorizar o sim. E uma terceira linha de trabalho, que vai correndo, né, em paralelo a tudo isso, é aprender gradualmente a ter domínio sobre a mente. Essa linha, ela é menos popular. O autoconhecimento, se você se aventurar aí pela internet, por tudo que tem de oferta, a maior parte se concentra na linha 1. Dissolver crenças negativas, remover bloqueios, entender por que você não prospera aqui e ali. E essa linha não muito popular, que é aprender gradualmente a dominar a sua própria mente, ela vem do yoga, né? Ela não vem da filosofia ocidental, ela vem da filosofia oriental. É lá que foram criados doutrinas, práticas, metodologias que podem nos ajudar a dominar a mente. Né? Domínio, eu gosto dessa palavra. Não é controlar a mente, porque a ideia de controlar dá a impressão que você vai amarrar a sua mente e só pensar o que você quiser. Mas não é isso. O domínio da mente representa não ser mais dominado pela mente. Se ela é um veículo, então eu dirijo esse veículo, eu vou aprender a dirigir esse veículo. De maneira semelhante à forma que podemos dirigir um cavalo. Porque a mente, assim como o cavalo, ela é viva. Então ela tem ali o seu movimento próprio. E você sobe no cavalo e ele vai querer olhar para o lado, assim, de repente vem um estímulo, e aí você
puxa a rédea e aí você domina o cavalo. E aí ele te leva para onde você quiser. Numa outra cena, se esse cavalo está desgovernado e você não sabe como dominá-lo, ele te leva para lá, para cá, e você cai e é um caos. E assim se encontra então a maior parte da humanidade, porque a mente ela é uma tecnologia que o Homo sapiens ainda não dominou. Ela é recente. Então nós estamos aqui, a nossa evolução espiritual significa aprender a usar esse poder que é a mente humana, porque é um grande poder que permite você fazer escolhas, que permite você fazer criações. Nós estamos viciados em fazer criações negativas, fascinados com a criação negativa, encantados com a criação negativa. E não aprendemos ainda a fazer criações positivas, onde predomina a harmonia, onde predomina a união, onde não há violência. Algumas almas já estão conseguindo materializar isso em boa parte das áreas da vida, mas é uma novidade em termos de evolução. A maior parte está refém dos domínios negativos da mente. E nesse sentido, o guia deixou uma palestra muito interessante, onde ele esboça uma espécie de arquitetura da mente. Afinal, se pudéssemos desenhar como é a mente por dentro, como ela seria? Já parou para pensar nisso? Será que é só um oco aí dentro da sua cabeça? Aquele desenho, Divertidamente, todo mundo aqui viu? Ele foi feito, né, por muitos psicólogos e filósofos também. E lá eles bolaram um desenho assim, né, para você entender como é que funciona a mente humana. Mas todo autor da psicologia também fez isso, não na forma de um desenho, né? Mas alguns até usaram gráficos. Cada autor, dentro da psicologia, criou um modelo mental de como a mente funciona. Só que esse modelo mental, ele é criado baseado na necessidade do autor. Então, o Freud criou um modelo mental para tratar a histeria e a neurose, que era o que ele estava interessado na época. E esse modelo que ele criou servia para aquilo. O Jung, num outro contexto, uma época um pouquinho depois, né, foi mais longe um pouco que o Freud, criou um modelo mental mais baseado na transcendência, porque ele tinha lá experiências místicas. E outros autores também, mais modernos, criaram e criam modelos baseado na sintomatologia atual, para entender por que o ser humano tem ansiedade, né, hiperatividade, depressão, modelos de gatilho cerebral, já aí entrando na parte da arquitetura mesmo neurológica, neuroanatômica. Então cada modelo desses é verdade, né, ele é verdadeiro, ele serve a um propósito. E o modelo que o guia deixou serve ao propósito do autoconhecimento. Né? Ele serve ao propósito do indivíduo poder se trabalhar, né? Poder enxergar nele mesmo como é que é isso, o que, que é isso, o que, que é esse espaço dentro da minha cabeça. Né? Então vamos imaginar isso, vamos imaginar que a mente ela é um espaço assim, ó, como se fosse um círculo, e é interessante notar assim, né? Porque eu vou falar dos pensamentos de frente e dos pensamentos de fundo. Então a gente tende a sentir mesmo os pensamentos de frente, mais para frente aqui, né, na cabeça, e os pensamentos de fundo de forma mais difusa, como se eles viessem de trás. Então o guia diz assim, que os pensamentos de frente, eles são pensamentos onde eu posso conscientemente escolher que pensamento que eu vou ter. Então se eu ficar falando assim para vocês, visualizem agora um elefante cor-de-rosa. Então eu estou pegando essa parte da mente, que são os pensamentos de frente, e moldando, como se ali fosse uma massa de modelar, e você pode imprimir nessa massa de modelar o que você quiser. Nesse lugar aí você é livre, inclusive para criar coisas que não existem.
Aí eu falo assim para vocês, agora pensem numa arara. E aí você pensou numa arara. Só que um de vocês pensou na arara azul, e o outro pensou na arara vermelha, e o outro pensou numa amarela. Porque o seu cérebro, tão logo você joga uma imagem ali no pensamento de frente, ele vai colorir com detalhes que vêm da sua memória. Então, o pensamento de frente, embora eu possa escolher, não, agora eu vou pensar só em batata. Batata, batata. Eu vou ficar repetindo batata, batata. Vou começar a ver todo tipo de batata. Você vai, a partir deste pensamento, acessando todo um arcabouço de memória. Os pensamentos de frente, eles devem ser exercitados. Nós não temos um treino de foco. Deveria ser um treino. Uma hora vai ser, porque está ficando tão disfuncional a quantidade de pessoas que têm déficit de atenção, que uma hora vai ter que ter esse exercício, que é uma espécie de musculação mental. É uma maneira de ensinar as pessoas a terem foco, porque isso é como um músculo, exercitar o foco da atenção. E então, os pensamentos de frente, eles têm esse poder, eles estão imbuídos, né, do nosso poder de escolha, né, da nossa mente consciente. Com eles é fácil lidar. O problema está os pensamentos de fundo. Tá? Então imagina isso, os pensamentos, um círculo, aí na frente tem uma pequena área, onde são os pensamentos de frente, e lá atrás vem pensamentos de fundo. Pensamentos de fundo, nessa palestra do guia, são de 3 tipos, sendo que, no geral, eles são menos definidos do que o pensamento de frente, e eles têm um caráter, são de 3 tipos, 2 deles principalmente destrutivos, e um deles é neutro. Então, o primeiro tipo de pensamento de fundo. Então, entenda por pensamento de fundo um pensamento que você não quis pensar, mas ele apareceu na sua cabeça. Então, o primeiro tipo é a repetição. Então, você hoje ouviu uma música no carro, e aí quando vê, a música está tocando na sua cabeça, sem que você escolha isso. E aí hoje você comeu, sei lá, estrogonofe no almoço. Aí no meio da tarde você lembra do estrogonofe e fala assim, nossa, tá bom aquele estrogonofe, será que eu vou comer na janta? Então são pensamentos que vão brotando, fruto de uma digestão psíquica. Então aquilo que passou na sua mente continua rodando e dando ali um replay automático. Quando você vive algo muito chocante, esse replay ele é bem incisivo, assim, ele chama muito a nossa atenção. Então, você vê alguém sendo atropelado, uma cena que você não vê todo dia, um filme que impressiona, aí fica voltando, né? Então, isso é um tipo de pensamento de fundo. Não tem nenhum significado nesses pensamentos, né? Eles são mecânicos, a gente não tem que trabalhar em cima deles, tá entendendo? Embora eles tenham poder, sim, porque aquilo que você repete fica dominando, né, a sua mente, fica imprimindo algo nela. Eu mesmo saí de um lugar que eu fazia lá um treino funcional, porque ficava tocando um funk durante a aula, né, é assim, uma pornografia auditiva, né. E aí eu meditava às 5 da manhã, chegava lá para treinar às 6:30 e ficava aquele funk e não trocava e tal. Eu saí do lugar, porque depois eu ficava lembrando daquilo o dia inteiro, né? A música vai automaticamente repetindo na minha cabeça. Hoje em dia é com o Bento, então eu fico ouvindo a música do Caicai Balão, né? Do Sapo Cururu e tal. Com esse tipo de pensamento que vem do fundo, então a gente não precisa fazer nada. Agora vem os 2 tipos que são importantes para o trabalho de autoconhecimento. Um deles diz respeito aos conflitos que nós carregamos. Então, é um tipo de pensamento onde 2 partes em você estão colidindo. Você quer uma coisa e aí uma outra parte não quer, e aí fica lá no fundo isso brigando, gerando uma espécie de tensão para que essa tensão se resolva. Então, vou te dar um exemplo. Você recebe um convite. Ah, vamos
lá na palestra, depois de receber a Diksha, elas falam, eu quero. Mas eu não sei, eu tenho um compromisso, eu tenho aquilo, eu tenho que ver e tal. Aí isso fica lá atrás, como se tivesse uma cortina assim, né? Você não fica vendo de fato esse pensamento, mas ele também volta, né? Ele vem para frente da sua mente até que você possa tomar uma decisão sobre ele. A hora que você toma uma decisão, vou, não vou, o conflito cessa. E as duas partes, essa energia que está fazendo assim, né? Ela toma uma única direção. E aí o conflito acaba. O problema desse tipo de pensamento de fundo é que muitas vezes nós brigamos com esses pensamentos de fundo quando eles são mais profundos, né? Quando eles dizem respeito a algo em você que você não quer olhar, né? Então pense assim que você já está aí percebendo que tem uma inércia, você não quer se relacionar, mas aí tem uma parte que quer, aí fica lá no fundinho assim, né? Aí de vez em quando você lembra, às vezes você não quer olhar. E a questão é que cada um desses pensamentos de fundo consome a nossa energia física, a energia corporal. A depressão, por exemplo, ela é uma manifestação de um conflito interno tão grande e tão imobilizado, né, que o indivíduo não se decidiu ali, que vai minando a energia de vida da pessoa. Então a mente vai drenando a sua energia física, porque esse pensamento está lá fazendo assim. Pá, pá. Então o que o guia nos orienta é a gente fazer um esforço de trazer para frente, trazer para os pensamentos de frente isso que está aqui atrás em conflito. Porque quando está aqui atrás, não está organizado. Às vezes você só entende o que está ali atrás se você falar. A fala pode ser organizadora, quando o indivíduo tenta explicar para o outro. Nossa, eu tô com uma dúvida, assim, assim, assado, não sei. Aí a hora que ele explica, já dá uma clareada. Então Freud descobriu isso e uma das primeiras pacientes dele lá chamava esse processo de limpeza da chaminé, né? Que ele falava assim, não, começa a falar, fala o que você quer falar. E ele via como ele descobriu que isso tinha um efeito terapêutico, mesmo que ele não falasse nada, né? Ele percebeu que se ele só ouvisse a pessoa, já havia uma melhora, que não era ainda a melhora que ele estava procurando, mas era alguma coisa, né? Uma outra forma de clarear esse pensamento de fundo é você escrever. Então, você tem um caderno onde, quando você começa a perceber essa perturbação assim no pensamento de fundo, é você escrever de forma sem censura, né? Sem se preocupar assim com muito sentido, mas de poder materializar no papel também essas correntes de pensamento. Então, isso é uma forma de escrita terapêutica que despotencializa a energia que está lá em conflito. Aí, mesmo que você não se decida, só o fato de você ver que o conflito é entre isso e isso, já te. Bom, uma hora eu vou ter que decidir entre isso e isso, mas pelo menos agora eu passei para frente. Né? Eu passei para a parte da frente, dos pensamentos de frente. E aí eu deixo aqui para na hora que eu tiver que decidir, eu decidir. Deixa eu ler aqui um trecho para vocês. O pensamento de frente, ele é voluntário e sempre bem definido e conciso. Se vocês querem pensar alguma coisa, seja construtiva ou destrutiva, se vocês a acompanharem até o fim, é o pensamento de frente. Quando vocês ficarem calmos e observarem seus processos de pensamento, em breve começarão a notar a importância dos pensamentos de fundo. O pensamento de fundo vem sem ser chamado. Ele é desorganizado e predominantemente não construtivo. Então, nós precisamos expressar esse
esse segundo tipo, né, de pensamento de fundo pelo que ele é, né? Então trazer o núcleo do conflito. O que é isso? O que são essas partes? Investigá-las, conhecer o plano delas, poder dar um lugar para as duas partes. Você vai ver que existe na nossa sociedade alguns convites para você brigar com pensamentos. Não pense isso. Não pense aquilo. E qualquer terapeuta sabe que isso não funciona. Você tentar brigar com o pensamento. E por que não funciona? Porque ao brigar você cria um outro pensamento para brigar com esse que já existe. E aí você criou mais uma divisão. Então o guia diz, ao invés de proibir o pensamento, permita que ele venha para a superfície. Permita que ele seja visto de frente, né? Que ele se transforme num pensamento de frente. E aí o que acontece quando você começa a fazer isso? E isso se torna um hábito, né, no caminho da autotransformação. Mais energia ficará disponível para você. Você vai se sentir com mais clareza, né, com mais capacidade de fazer escolhas. Você vai se sentir mais livre do julgamento. O que não deixa o pensamento de fundo vir para frente é um julgamento. Não deveria estar aqui esse conflito, eu não posso admitir ele. Então há um trabalho para fazer nesse tipo de pensamento de fundo. E aí vamos para o terceiro tipo de material de fundo, né? Que são fantasias que nós gostaríamos que fossem realidade e ou fantasias de medos que nós temos. Então é igual assim, você vai, sei lá, viajar. Aí você, nossa, e se o carro bater? E se o avião cair? Ai, meu filho está na onde? Nossa, mas será que e se acontecer alguma coisa com ele? E fantasias de triunfo, fantasias de desejos reprimidos, do tipo, será que hoje eu vou chegar lá e vai ter uma festa para mim? Será que hoje o sujeito vai me reconhecer, vai me elogiar, né? Então é um lugar da mente que muito criativo, né, que fica fantasiando sobre a realidade, fica criando imagens, seja positiva ou negativa, mas que são fantasiosas. Então, por exemplo, estou com isso fresco no retiro, né? Mas enfim, imagina que uma pessoa no retiro, ela estava em conflito, assim, porque ela tinha que deixar os filhos, a família, para ela poder ir, né? E aí ela começou a ter fantasias de que ia acontecer algo ruim com os filhos, por ela estar indo, assim, ela está deixando os filhos. Então vem desse lugar da mente. E muito rápido você pode achar, eu acho que é uma intuição, né? Eu acho que é Deus me falando para eu não ir, depois eu vou me arrepender. Mas não é, porque a intuição, ela é também um pensamento de fundo, mas que não vem, não vou nem entrar aqui nessa palestra sobre a intuição, porque você daria uma outra aula, mas ela não vem com medo, né? Ela não vem associada à violência, sabe? A intuição é um outro tipo de voz que dá um sopro, né, na nossa mente. Então, o terceiro tipo de material de fundo são as fantasias. Há algumas subdivisões nessa categoria. Vocês podem reviver uma conversa e imaginam como ela poderia ter sido, né? Então é aquilo, você faz uma discussão, aí na hora do banho você fala, nossa, eu devia ter falado aquilo, né? Para aquela pessoa ia ter ganhado a conversa. O que deveriam ter dito. Ou vocês constroem uma vaga fantasia sobre o que deveria acontecer no futuro. Mas é tão vago, tão irreal, tão ilusório, e tão dissociado de seus desejos reais, ou ignorante dos obstáculos no interior da sua alma. Então, deixa eu explicar um pouco melhor isso. Tinha uma paciente que me contou assim, que ela nunca terminou um namoro. Nunca terminou um relacionamento, na verdade, não só um namoro. E ela sabia por quê, né? Porque ela não queria ser a pessoa que termina, né? Que leva a culpa, assim, de que acabou a relação. E aí ela ficava fantasiando o que ela tinha que fazer para outra parte terminar com ela.
né? Então ela ficava pensando, aí nesse caso, o mais destrutivo foi uma sociedade, né, que ela fazia parte. E aí ela era uma sociedade médica, né? E a sociedade foi ficando abusiva, né? Foi ficando um prejuízo para ela financeiro, mas ela não falava que queria sair. Falou, nossa, vai ficar nesse lugar até quando? Né? E aí eu via que muitas sessões ela usava para fantasiar que ela teria, o que teria que acontecer ou o que ela poderia fazer de maneira indireta para o outro levantar a bandeira e falar, ah, não, eu não quero mais. Então, de novo, tanto o pensamento de fundo de conflito quanto o pensamento de fundo de fantasia, eles desperdiçam a nossa energia. Porque a energia que deveria virar uma ação, ela se torna uma fantasia. Ela vai e, que o outro um dia poderia perceber. Não, ele tinha que perceber, né, que eu não estava feliz na relação e tal. Ou ainda fantasia, torce para a pessoa, sei lá, trair e tal, para poder continuar inocente, para não ser ela que está saindo com a culpa, né, de que deu errado, eu não quero mais, né? Então assumir o próprio desejo. E veja que a mente ela é um computador muito sofisticado. Nós precisamos ter uma parte criativa dentro da cabeça. Só que aí se essa criatividade fica a serviço de coisas vagas, a serviço de desejos ilusórios, desejos mágicos, né? De que eu poderia alguém vir me salvar do lugar que eu tô, sabe? Aí é a sua energia criativa, a preciosa energia criativa, que está indo nesse processo, que está indo embora, está indo pelo ralo. Então, se você. Olha que interessante, né? Quando você consegue reconhecer uma fantasia a respeito do outro, a respeito de si mesmo, é muito libertador você ver que você está preso numa fantasia. Você percebe que você está numa ilusão. Mas você tem que reconhecer que é uma fantasia. No caso dessa paciente, não era tão fácil para ela reconhecer que era uma fantasia o que ela ficava imaginando que poderia acontecer. Porque ela ficava torcendo mesmo para que um dia a outra parte terminasse com ela. E no fim deu certo? Deu certo, porque todos os relacionamentos não foi ela que terminou. Porque energeticamente você também acaba construindo isso, né? Atraindo situações dessa maneira. Ou ainda, não vou nem dizer energeticamente. A outra parte também uma hora enche o saco, porque se um, né, não faz nada, há uma tendência do outro vir e fazer. Então, essas fantasias, juntamente com fragmentos de impressões e repetições automáticas, são o principal material dos pensamentos de fundo. Esses pensamentos vêm sem ser chamados. Eles vêm e vão, não são ordenados. Interrompem os seus pensamentos voluntários e não são construtivos, uma vez que dominam as suas vontades e os impedem de tomar as rédeas em suas mãos, por meio do aprendizado do controle do mundo de seus pensamentos. E eu dei um exemplo, deixa eu lembrar aqui, com um paciente ainda hoje, né? Porque ele estava vivendo. Eu dei um exemplo lá no retiro para mostrar a relação entre o corpo e os pensamentos de fundo. Então, quando tem alguém assim, tô tendo uma crise de ansiedade, tô tendo uma crise de pânico e tal. Essa pessoa, ela tá com algum pensamento de alguma fantasia muito severa dominando ela. Mas se você perguntar, muitas delas vão falar assim, mas o que você está pensando? Não, não é nada, é uma sensação ruim. Uma sensação ruim só. Isso é uma meia-verdade. É que o indivíduo não está conseguindo reconhecer o que é que está incomodando. Está conseguindo reconhecer o que é que está perturbando ele. E aí isso facilmente se transforma num mal-estar corporal, num mal-estar físico. Existem algumas personalidades que são mais propensas a isso, que são personalidades somáticas, que adoecem
com mais facilidade nesse sentido de expressar no corpo o conflito, mas todos nós estamos sujeitos à mesma questão, né? De que, de alguma maneira, um mal-estar físico. Porque quando eu digo pensamento, não é só uma vozinha na sua cabeça, é uma sensação física. Às vezes você vai sentir assim, é um aperto no estômago, é um frio na barriga, é um nó na garganta. O que é um nó na garganta? É um pensamento de fundo, é um conflito. É uma pessoa online aqui, a Areta me pergunta, e o que fazer para colocar para fora esse pensamento de fundo quando ele nos arrebata num momento que precisamos de concentração ao fazer uma prova? É uma boa pergunta. Então, a melhor maneira de colocar para fora, né, vamos dizer assim, um pensamento de fundo é o seguinte: imagina que você está precisando então, né, de focar e tal, aí esse pensamento vem, aí você fala, vai para lá, deixa eu focar aqui no que eu quero. Não, nessa hora você tem que parar e dar espaço para ele. Então para, escreve ele num papel, dá uma voz assim, dá uns 5 minutos para ele, e depois volta para o que você estava fazendo. Você vai ver que vai ser muito mais produtivo. Pode até ficar um eco dele ali ainda, mas vai dar uma descarregada. E tem que ser escrita. Não vale digitar, tem mais valor escrever, porque mexe com outra área cerebral, quando a gente faz a letrinha, ao invés de só apertar o botão. Isso também vale para meditação. Então, se você tem dificuldade de meditar, experimente 5 minutos antes de meditar, esvaziar a sua mente na escrita. Né? Isso vai limpar o campo. E sabendo disso, uma vez eu vi um cara, sabe esses caras ricos que dão dicas de como você ficar rico? E aí era assim, fulano, o que fazer para ser milionário? E foi uma das dicas mais curiosas que eu já vi, né? Porque ele falou uma coisa que ninguém esperava. Ele falou assim, todo dia antes de dormir, eu faço uma lista das 6 coisas que estão penduradas na minha cabeça, coisas que eu tenho que fazer no dia seguinte. Essa é a minha dica. Então ele associou o sucesso dele a essa organização, porque a sua mente vai sendo ocupada, né? O espaço mental, pensando que a mente é um espaço, ela vai sendo ocupada por esses pensamentos de fundo, e aí vai restando, né? Vai restando pouco espaço para espaço e energia, né? Para os outros pensamentos. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para eu ler. Lá. Então, ao fazer isso, você vai se sentir mais dono da sua mente. Você vai começar a sentir assim, nossa, o domínio do cavalo lá, né, que eu estou falando. Porque a hora que o pensamento vem para frente, você deixa de ficar se sentindo ali cutucado pela coisa. Você fala, nossa, eu sou o dono da casa aqui, consegui. Né? Então, tal controle do pensamento também traz uma maior percepção e uma elevação da consciência. Então, se eu não brigo com o pensamento, eu elevo a minha consciência. Mas, ao invés de proibir-se de pensar, façam o oposto. Transfiram o material do pensamento de fundo para o pensamento de frente, consciente. E aprendam primeiro a discernir o significado desses vagos pensamentos de fundo. E se e quando julgarem que não são significativos, aí sim aprendam a descartá-los. Então não é por uma briga com o pensamento, mas porque, bom, eu olhei para ele, tá bom, já investiguei, agora eu posso descartar. Não porque eu estou com medo dele, não porque eu estou negando, mas porque eu já vi que, é só uma fantasia, deixa eu voltar para a realidade. Tal processo vai trazer à luz mais material sobre os seus conflitos inconscientes e ensiná-lo a controlar as suas mentes de modo sadio e construtivo. Além do mais, isso vai liberar em vocês uma grande quantidade de força que era antes tomada por tais pensamentos de fundo. Vocês não fazem ideia de quanta força mental e emocional eles consomem. Se for consumida uma grande quantidade de força mental e emocional, naturalmente isso terá um efeito físico.
Aprendendo a observar esse processo, vocês vão descobrir com que frequência esses pensamentos de fundo mais fracos, entre aspas, tomam conta de vocês de mansinho, por assim dizer. Eu observo às vezes, tem algumas pessoas que são muito que ficam dando muita justificativa toda hora. Então, assim, você nem perguntou ainda uma coisa, mas ela já está se justificando com medo de você acusar ela de algo, sabe? Vocês conhecem gente assim? Então, dentro dessa pessoa tem um pensamento de fundo muito importante ali que fica apontando o dedo para ela. Né? Você não pode fazer isso, o outro vai te julgar, o outro vai te humilhar. Já justifica antes, né? Tá sempre se defendendo. Gente, isso é um gasto de energia, né? A pessoa perde espontaneidade. E aí o guia diz assim que um pensamento de fundo, ele se infiltra de mansinho, né? De mansinho ele vai se infiltrando, trazendo uma negatividade, sim, e fazendo com que a gente pense e que a gente se desvie daquilo que é o que a gente realmente quer. Né? Então ele diz assim: a princípio, vocês estão inconscientes de que vocês foram levados a se desviarem daquilo que queriam pensar. De repente, vocês se encontram envolvidos em material de pensamento de fundo, que só agora podem começar a avaliar. Então, às vezes você fez, sei lá, você fez alguma coisa no trabalho que, quando você estava lá com você, você falou, nossa, que legal, né? Você estava satisfeito com a sua criação e tal. Mas aí um pensamento de fundo foi um pensamento crítico, sabe? Foi chegando assim e falou, isso aí não tá bom, não. Não, pensando bem, não mostra pra ninguém, deixa quieto, tal. E aí, se o pensamento de fundo ganha, né, e ele sabota, aí há um fechamento. E aí a sua energia é roubada e aquele impulso que você teve para expandir, aquele impulso criativo, ele perde força. Quando se diz que a mente está vagando, pouco se percebe o significado dessa afirmação e dos efeitos dessa viagem. Uma pesquisa foi feita, né, em Harvard e mais da metade do tempo a nossa mente está vagando. O que é vagando? É assim, a deriva, refém dos estímulos, sem que você esteja consciente do que é que está ali se passando. Então agora quem quiser perguntar alguma coisa, fique à vontade, aqui no salão. Online aí também, por favor, digitar. Lembrei do filme, né, do Divertidamente, que tem lá o banco das memórias, né? E aí e os caras que organizam lá as memórias são sacana, né? Eles ficam zoando. E eles estão lá na memória, eles acham lá a memória de um comercial da infância, né? E falam, vamos zoar ele, vamos tacar lá na... Aí taca lá nos pensamentos de frente. Aí do nada a pessoa começa a lembrar, nossa, aquele comercial da Sorriso, lembra que passava um cara numa prancha no mar, aí falava Sorriso e tal. Tinha aquela outra pasta de dente Colinos, né? Aí esses dias eu comecei a lembrar de um comercial dos anos 2000, da Brita Sul, que passava lá em Poste de Caldas. Uma musiquinha de, de Brita. Comecei a cantar, cantei a música inteira pra Flávia. Jamais sabia que aquela música existia dentro da minha cabeça. Aí fui pesquisar na internet e achei o vídeo do comercial. Bom, ninguém quer perguntar? Então vamos para a Diksha. Aqui para vocês eu vou... Deixa eu me organizar aqui que eu preciso sincronizar as coisas. Então quem está aqui online, por favor, eu vou cantar o mantra 11 vezes, aí vocês permanecem assim, ó, vocês também aqui, nessa postura, tá? Depois que eu cantar, eu vou pôr o mantra para tocar, vocês vão ficar ouvindo a música e eu vou sair aqui da tela, que eu vou transmitir a Diksha presencialmente para eles. Até a hora que eu voltar, permaneça assim, tá? Por favor, em silêncio, ouvindo o mantra, focado no mantra. Ok?
Ok. Então quem quiser aqui também cantar comigo, quem já conhece, tá? Om Satchitananda Parabrahma Purushottama Paramatma Shri Bhagavati Sameta Shri Bhagavate Namaha. Visualize uma esfera dourada acima da sua cabeça. Hamsa Soham Ekam 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 Hamsa Soham Ekam. E aqui vocês permanecem nessa posição. Depois que eu tocar a cabeça, na sua cabeça, você pode descansar as mãos. E quando eu tocar a sua cabeça, você visualiza essa esfera descendo do seu coração.
Vocês que estão online podem soltar os braços, relaxar, mas ainda mantendo o olho fechado. Ok. Então me despeço de vocês aqui online, gratidão. Até o mês que vem. Vocês aqui a gente aproveita mais um pouco. Visualize a luz dentro de você, luz dourada, instalada